Fala pessoal, beleza? Estamos aqui, ou pelo menos estou ainda aqui, mais uma quarta-feira, religiosamente às 19h19, com o nosso horário britânico aqui. Para quem já acompanha as lives sabe por que a gente está fazendo isso nesse horário, tá? Já estou vendo o pessoal chegar aí. Então hoje a gente vai falar de um tópico bem legal, que são 5 pilares do SEO e por que o SEO é importante para o seu negócio, tá? Vou dar um tempinho pro pessoal entrar aqui, vou aceitar o convite do meu amigo Leandro aqui para participar do nosso parceiro, é claro, né, do básico e avançado. Enquanto ele aceitar, já estou vendo que o Valmir está aqui, a nossa fiel audiência. Opa! Nossa senhora! Fala comigo, papai! Beleza, Leandrinho? Bom e bonito, velho. É isso aí, é isso aí. Tô vendo que aí no Governador Valadares está um tempinho ameno, né? Aqui em São Paulo, aqui ó, o friozão aqui, ó. Moletom e tudo mais. Gente, boa noite, Valmir. Boa noite, Luiz. Quarta-feira, 19h19. Que energia, cara. Vou quebrar tudo hoje. Esse cara é fera, velho. Agora mesmo que tá falando do cansaço que a gente está do dia, ele já chegou a milhão já. Você tomou esses 2 minutinhos aí que a gente estava trocando de tela? Energia, velho. Tá no cérebro, velho. Você aprender a usar essa energia. Legal, é isso aí, é isso aí. É Só fazer aquilo que motiva, né, cara? É aquilo que a gente tá sempre gosta de fazer. Foi o que eu te falei também, assim, eu falei, cara, se não fosse isso aqui que tá motivando a gente toda quarta-feira, 19h19, a fazer esse conteúdo foda que a gente tá fazendo aqui, eu provavelmente já estaria deitado descansando, porque tá, graças a Deus, o mercado tá decolando massa, ainda mais, né, cara? E outra, eu não tô aqui por causa de dinheiro, não tô aqui para trabalhar. Tô aqui para compartilhar conhecimento que a gente tem aprendido aí ao longo dos anos. Então aqui é um prazer, velho. Tô me divertindo. Fazendo o que a gente mais gosta, né, cara? Esse ano aí tivemos esse pequeno impasse, né, da gente não poder participar dos eventos, não tem palco pra gente dar umas risadas, não tem Saudade. pra gente reunir com os amigos, mas tá indo muito bem, ó. Tô vendo a galera entrar aí, vai lá, Juninho, beleza? Boa noite, boa noite, boa noite. Juninho é o magnata dos seguros cibernéticos lá de Campinas, aliás, quem tiver precisando, o cara é... Ah, é? Ó. Seguros Mexer online ao BR é com o vivo, cara. entendeu? Mexer ao vivo e sem programado. Aqui tipo o merchan é livre. Muito bom. Você tá em São Paulo, tá frio assim, cara? Que aqui tá quente pra cacete. Cara, tá, velho. Tá frio, tá... Ontem e hoje o negócio tá aquele ventinho frio. Aí entrou um amigo nosso aqui que vai explicar o que é frio. O Charlie, lá de Londres. Audiência internacional, hein, gente? Se eu falar Hello, que tá Charles. frio aqui... Are you okay? Conheceu ele, né? Na viagem que a gente fez. É o Charlie que a gente Eu foi. lembro, pô. Sensacional. Isso, quebrada. Bicho, galera, imagina, mineiro de Valadares, mais especificamente de Santa Rita, vai para Inglaterra, quer meter pose de quebrada em Londres. E é isso mesmo, Na cara. Não roda muda de gigante, roupa. no London Eye, tudo quanto é lugar. Aqui não muda de roupa onde está, não, cara. É isso mesmo. Aquele vidinho nosso lá, soltando pipa, tipo, todo de quebrado. No pé do Big Bang foi demais, né? Ai, papai, muito bom, cara. Muito bom. Já temos aí 4 minutos de live. Vamos fazer o recap, Leandrinho, das nossas últimas lives. Vamos. Vamos sim, cara. Primeiro agradecer o pessoal que tem acompanhado aí. Para quem ainda não está por dentro, esse é um projeto chamado O Básico é Avançado, em que eu, Leandrinho Vieira e o Bazon, o cara do SEO, a gente já tem um tempinho, cara, que a gente estava batendo um papo disso, da gente se juntar para poder, cara, passar conhecimento que a gente acumula, que a gente aprende no dia a dia, nos diversos projetos que a gente se envolve. Estou mais de uma década no mercado de WordPress, você há mais de uma década no mercado de SEO. Pô, parece que a gente é velho pra caralho. E... que a gente começou cedo. Boa. Gostei, melhor. Então, esse projeto, a ideia, a gente se organizou para toda quarta-feira, às 19h19. A gente vem aqui
passar conhecimento para todo mundo. A gente definiu uma primeira temporada focada em WordPress e SEO. Então, a gente combinou de fazer 20 lives, então, de agosto até dezembro. E essa é a nossa quarta live. Então, começando de trás para frente, hoje a gente vai falar por que o SEO, né, é essencial para o seu negócio. Semana passada a gente falou por que o WordPress ele é essencial para o nosso negócio. E as outras duas, a gente deu uma visão aí do WordPress, de SEO. E as duas lives anteriores estão no meu Insta. E uma live anterior está no Insta do Bazon. Essa também vai ficar no dele. E a nossa expectativa é que o próximo a gente já consiga ter no canal aí oficial do Básico é Avançado. E já adiantando, né, Leandro? A próxima live é o AMA, né? O nosso primeiro AMA, que é o Ask Me Anything. Vocês vão poder perguntar, tirar dúvidas sobre qualquer coisa que vocês quiserem. Obviamente, pedimos para que seja relacionado ao WordPress e SEO, mas a gente pode responder também dúvidas sobre relações amorosas, o que vocês quiserem. Mas se quiser focar em WordPress e SEO, eu acho que a gente vai poder ajudar um pouquinho mais vocês aí a solucionarem as suas dúvidas, a implementarem melhor o SEO, ter um site mais otimizado, enfim. A ideia é que vocês realmente tragam suas dúvidas. Eu acho que vai ser uma horinha muito valiosa para vocês poderem explorar a mente de dois grandes profissionais, dois experts nesse assunto da primeira temporada, que é SEO e WordPress. Então, para quem está assistindo hoje, eu vou fazer o que todo mundo faz, mas com um valor aqui agregado muito grande. Divulguem, porque é o momento de vocês aprenderem, é o momento de alguém que está com uma dúvida. É uma consultoria praticamente gratuita que vocês vão ter na semana que vem. Pode fazer mais de uma pergunta, pode trazer dúvida complexa. Enfim, a ideia é o que o Leandro falou no começo da live. Compartilharmos o que a gente aprendeu, as nossas experiências, os nossos tombos. Já estou vendo várias perguntas apontando aí do Antônio. Legal, Antônio? Assim que a gente chegar aqui nas partes, a gente vai endereçar suas perguntas, tá? Eu até deixo o Leandro, se ele quiser responder essa primeira rapidinho, antes da gente conversar, que eu já vi que apareceu ali, ele já falou, opa, é seguro, não é? É comigo. Se quiser já mandar aí de trivela, que depois a gente entra no conteúdo aqui. Beleza. Antes de eu responder, e enquanto eu respondo, eu vou pedir que cada um de vocês que estão aqui presentes, vocês vão utilizar o aviãozinho que está aí, vai mandar no mínimo para 1 ou 2 amigos que vocês conhecem, que gostaria de aprender mais sobre WordPress e SEO, que gostaria de aprender em como ter um site bem ranqueado no Google. Então, você vai fazer uma boa ação agora para trazer o seu melhor amigo, o qual você gostaria de dar esse conteúdo de presente para ele enquanto eu respondo aí. Beleza? Vamos lá, Antônio. O site WordPress é menos seguro? Cara, existe um mito que fala que o WordPress é seguro. E aí eu criei uma campanha que ela fala o seguinte: o WordPress é seguro. Inseguro é você. Na verdade, cara, o que rola? Existe uma lei máxima da segurança que fala que nenhum software é 100% seguro. Essa é a primeira lei da segurança. Tá? E segurança ela está muito relacionada a processo. Então, segurança não é fazer uma coisa e acabou, nunca mais vou fazer. Você tem que fazer continuamente. Deixa eu fazer um paralelo. Na sua casa, quando você tranca a porta e vai dormir, você faz isso todos os dias. E se você for muito noiado de segurança, vai verificar se aquilo ali foi fechado ou não antes de dormir. Você tem um processo para guardar a sua casa. Site, software é a mesma coisa. E com o WordPress, o que acontece muito? Os erros mais clássicos, assim. As pessoas não atualizam, fica com software defasado. Às vezes tem uma infraestrutura comprometida, PHP 5.6 ou alguma coisa nessa linha. Então você pega o WordPress, joga dentro de uma coisa insegura, vai dar problema. E o problema mais clássico de todos, o usuário. Então o usuário às vezes faz uso de uma senha fraca, não se preocupa com algumas coisas. E o WordPress, por ser líder de mercado, 38%, Bazão, já bateu, já saiu do 37%. A gente falou disso semana passada, né? Pois é. Então, consequentemente, vira um potencial, né, para poder ser atacado, assim como acontece com Windows, com Android e pouco com Mac e com iPhone, dada a participação de mercado. Is that? Let's go!
Vamos lá. E só para pegar o gancho, já veio para vocês mostrarem como que a gente vai responder mesmo as perguntas. O Antônio fez mais uma pergunta sobre usar plugin de SEO no WordPress é pegadinha. Pessoal, a coisa mais importante que vocês têm que entender é o fato de instalar o Yoast e o Rank Math e atingir a nota que eles colocam ali não é garantia de que vocês vão ter um bom posicionamento. É uma ótima orientação. Nós utilizamos tanto o Rank Math quanto o Yoast aqui na Hedgehog para orientar as otimizações, principalmente da equipe de conteúdo que não é tão expert em SEO, o negócio deles é produzir conteúdo, é uma boa orientação. Só que alguns desses plugins, se você não souber utilizar, você pode cometer erros com a Canonical, a implementação de dados estruturados, mas, no geral, são muito bons e ajudam a quem não tem uma consciência, ou não, perdão, não sabem de programação, não entendem de SEO, a ter um norte e a garantir que o seu conteúdo estará bem otimizado. Então, plugin de SEO não é pegadinha, principalmente no WordPress. Eu diria até que é essencial você ter um plugin para você ter uma boa orientação, para você ter um bom guia na hora de você otimizar o seu conteúdo. Então, vamos lá. O tema de hoje, pessoal, é por que o SEO é essencial para o seu negócio, tá? Para responder essa pergunta, eu trouxe alguns dados. Vou dar uma olhada para baixo aqui, que eu tenho uma colinha, tipo William Bonner. Por que o SEO é importante para o seu negócio? Então, nós conduzimos uma pesquisa recentemente aqui no Brasil, a primeira do gênero, chamada State of Search Brasil. Caralho. Qual que era o nosso objetivo? Entender o comportamento de busca do brasileiro, não só para compras, para busca de serviço, mas no dia a dia. Então, alguns dados que a gente levantou. Primeiro que essa pesquisa foi a primeira pesquisa do âmbito no Brasil inteiro. Então, nós cobrimos da região norte ao sul do país. Então, as 5 regiões, todos os estados, incluindo o Distrito Federal, foram mais de 3 mil pessoas entrevistadas, de faixas etárias de 16 até mais de 50 anos, aonde nós descobrimos alguns dados muito interessantes. Por exemplo, o brasileiro hoje, ele utiliza o Google pelo menos 5 vezes ao dia, tá? Podendo chegar até 10% que utiliza mais de 10 vezes ao dia. O que ele está pesquisando? Ele está pesquisando informações sobre assuntos diversos, informações sobre produtos, informações sobre serviços, comparação de preço. Então, a gente viu que a busca, o SEO, ele faz parte da vida do... Perdão, a busca faz parte da vida do brasileiro e o SEO, ele é intrinsecamente essencial para o seu negócio, porque o seu consumidor está pesquisando várias vezes ao dia. Outro dado interessante da pesquisa também foi que 30% das compras offline começaram com uma pesquisa no Google. 30%, pessoal. Então, não é só online que os usuários estão... mas eu não tenho um site, Bason, eu não tenho... Não interessa, o usuário ele busca, você tem muitas oportunidades. Então, fica a dica, quem não tem um site, vai no Google Meu Negócio. Digita aí, Google Meu Negócio, cria seu perfil. É possível até criar um site ali do Google, porque é um começo, já é um começo, sabe? Mas você não precisa ter um site para estar online, essa é a grande sacada, tá? Se você tem uma lojinha aí, uma quitanda, um mercadinho, com o Google Meu Negócio, você consegue ter a visibilidade inicial que você precisa para atrair pessoas para sua loja. Só um detalhe importante aí, cara, algo que a gente comentou antes. Essa sua dica é tão legal, cara, você está explicando como fazer um site gratuitamente via Google, por exemplo, que é muito simples. E a gente está falando aqui de um cara que vende site, então a gente não está aqui para poder vender, eu não quero falar da minha empresa, Bazão não quer falar da empresa dele, a gente vai trazer muita sugestão, muita dica, sem filtro, cara. E vamos nessa. Exatamente. E assim, no processo de compra, 90%, da compra online agora, tá? 90% em algum momento passa pelo buscador. E o Google tem 99% de mercado nessa pesquisa que nós fizemos. Eu até brinquei, né? Para quem é de SEO, existe uma brincadeirinha muito famosa, né? Que é qual é o melhor lugar para você esconder um cadáver? Na segunda página do Google, não é? Não, agora é no Bing, porque 1% dos usuários vai até o Bing. E sabe por que eu digo isso? Porque a gente viu que 12% dos usuários vão até a segunda página. Não, perdão, 21% vai até a segunda página e 12% vai até a terceira, dependendo da busca. Ou seja, o usuário está cada vez mais
exigente, ele está querendo buscar, ele está querendo as informações, ele pesquisa mais. Ele faz a sua comparação, ele aprofunda as suas comparações. Isso é muito interessante. E assim, outro dado legal em relação ao comportamento de busca é que 61% dos usuários respondentes da pesquisa escaneiam a primeira página do Google. Então tá aí a importância. A primeira posição é muito importante, sem dúvida. Mas chegar à primeira página, eu diria que é o primeiro passo para o seu sucesso. E muitas vezes isso não é muito difícil, tá? Então pensem nisso, tá? Outro dado interessante sobre o comportamento de busca. Deixa eu só puxar ele aqui. Durante a pandemia, antes da pandemia, 18% havia realizado uma compra online. Durante a pandemia, esse número sobe para 58%. E lembra onde eles começam o processo de compra, tá? O que mais que a gente tem aqui? Não é só Google. Quando a gente está falando de SEO, pessoal, apesar de o buscador ser o que ele é, SEO não é só Google. As pessoas estão utilizando o Reclame Aqui para buscar informações, o site da própria empresa e também comparadores de preço. Então, pensem nisso. E outra coisa, as redes sociais. 7% dos entrevistados faz pesquisa nas redes sociais para buscar informações e avaliações de outros consumidores. Então, SEO não é só Google, SEO é cuidar da sua presença online, pessoal. Tem muito dado aqui, depois eu vou compartilhar o link da pesquisa. Vai lá no blog da Hedgehog, põe no Google Hedgehog Digital, vão achar o nosso blog, tem lá a pesquisa State of Search Brasil. Aproveitem, se quiserem ficarem atualizados sobre as notícias de SEO, toda semana a gente está lançando a SEO News. Essa semana, a edição especial, que o Google deu ruim para o Google. Na manhã, a gente vai lançar os Google Easter Eggs. E na sexta-feira é um especial de memes de SEO, que eu venho coletando imagens. Uma coisa bem, bem legal. Essa semana é bem descontraída, para dar uma relaxada mesmo. Mas já estamos na 27ª edição da nossa Hedgehog News. Ou seja, as últimas notícias de SEO do Brasil, principalmente do mundo, principalmente do Google, estão lá de uma maneira diferente. Não é só notícia. Tem a minha opinião, tem meus comentários, tem as minhas dicas. E para a gente não alongar muito, só para resumir. Gente, a busca faz parte da vida do consumidor brasileiro, da vida do consumidor mundial. Por que o SEO é importante para o seu negócio? Porque 70% dos usuários preferem os resultados orgânicos aos pagos. Dito isso, acho que a gente pode entrar já nas nossas dicas práticas de como fazer com que o SEO se torne ainda mais importante para que você ganhe relevância com o SEO, na presença online da sua marca. Leandrinho, você que já é fera, cara, quer falar dos 5 pilares do SEO que a gente vai cobrir aqui hoje? Você já sabe eles de cor e salteado, então vou deixar você falar e eu dou o meu complemento em relação a eles. Tá, eu só queria abrir um parênteses sobre o State of Search, né? A pesquisa que vocês fizeram foi fantástica. Eu terminei um conteúdo hoje, cara, para o blog da PIC, que vai sair na semana que vem, onde basicamente, dada a pesquisa lá, em que o site da empresa ele é o terceiro mais utilizado, e aí eu ensino nesse artigo como você pode utilizar o Google Analytics com o WordPress para que você possa registrar todas as pesquisas que são realizadas no seu site, e aí você consegue cruzar essas informações com diversos relatórios que existem no Google Analytics para mapear as intenções. Então, toda terça-feira, 11 horas, blog.apic.com. E tu falou aí, Leandro, antes de entrar nos 5 pilares, se tem um box de pesquisa, meus amigos, tem SEO. YouTube, Google Imagens, o próprio Facebook também tem. E o que o Leandro falou, o site da sua empresa, são seus visitantes, são seus usuários fazendo pesquisas dentro do seu site. Isso aí é um valor imensurável, gente. Exatamente. Bom, falando dos 5 pilares, cara, eu me recordo que alguns bons anos atrás, nós não falávamos de 5 pilares, nós falávamos de 3 pilares do SEO. Hoje a gente fala de 5, ou seja, só aumentou a quantidade de trabalho, né? Ou seja, antigamente nós falávamos autoridade, conteúdo e tecnologia. Acabou. Só que hoje, quando se fala de 5, eu estou falando de, além da tecnologia, da autoridade, ou links, tem alguns outros nomes, de conteúdo, entrou UX e monitoramento.
UX, até alguns anos atrás, quando entrou nessa estruturação aí de pilar do SEO, ele era contestado. Ah, UX é pilar de SEO, pá. E aí você veio um Call Web Vitals, o que considera UX. Então, o UX hoje não é somente um dos pilares do SEO, como é um pilar escancarado e exigido pelo Google, né? Então, falando basicamente aí, os 5 pilares são tecnologia, conteúdo, autoridade, UX, monitoramento, e é o que a gente vai destrinchar esses 5 pilares ao longo da live. Você começa. Exatamente, Leandro, exatamente. E só um spoiler lá do News de novo. O lance que o Google, que deu ruim para o Google essa semana é porque ele está respondendo um processo no Senado americano de antitrust, ou seja, de práticas ilegais para tentar monopolizar o mercado. E eles tiveram que admitir que alguns sinais de experiência do usuário são utilizados no algoritmo, na frente dos senadores lá dos Estados Unidos. Tem tudo lá no blog da Red Hog. O Leandro falou dos 5 pilares. Agora a gente vai falar em ordem de importância. O que tem mais efeito dentro do SEO? E o primeiro pilar, que traz mais resultados, tem a ver com um dos fatores de ranqueamento mais importantes, é o que eu chamo o pilar da autoridade e popularidade. O que isso quer dizer? É o pilar dos links, a construção de referências para o seu site. O Google, ele funciona da seguinte maneira, de uma maneira bem simplificada. O algoritmo, né, o famigerado PageRank, ele calcula o quantas referências o seu site recebe, da onde vêm essas referências, a autoridade dos outros sites, a relevância dos outros sites, e basicamente ele conta quanto mais referências, quanto mais links o seu site receber, pense no link como um voto. Quanto mais votos ele receber, melhor. Só que os links do ponto de vista do SEO são como votos ponderados. Imagine como se fosse nos Estados Unidos, que tem os colégios eleitorais, cada voto tem um peso. É a mesma coisa. Então, não é quantidade, é qualidade. Então, quanto mais qualidade você tiver nos seus links, por exemplo, um link que, se você conseguir uma referência na Globo.com, que é um dos sites mais autoritários do Brasil hoje, vale muito mais do que uma porrada de links em outros sites de menor relevância, em blogs, por exemplo, que não tem tanta relevância, que são blogs que não são tão atualizados, que não tem tanta autoridade. Então, assim, por que o pilar da autoridade e popularidade ele é o mais importante? Porque os links são uma das coisas mais polêmicas que existem em SEO, o famoso link building, né? A construção de links para o seu site. Eles são um dos fatores de ranqueamento mais, se não o mais importante. Tanto que o Google vive dando sinais confusos para a gente dentro de SEO, porque é uma das coisas que ele mais tem dificuldade também em combater, que é a manipulação. Ele tá sempre atrás das PBNs. Há 2 semanas atrás ele disse que links de guest blog, de blogs não funcionam mais. Ou seja, é tudo maneira do Google tentar controlar. Mas se você quer chegar ao topo do Google, você precisa de links. Assim de claro. Tá? Google Bomb. Exatamente. Leandro, vamos ver se o pessoal tá ligado. Nós vamos fazer 2 quizzes aqui. Hoje valendo ingresso VIP para o Digital Online, que é a semana que vem. 26, 27, 28. Estou certo? Acertei as datas, né? 26, 27, ou 27, 28, 29. Enfim. Então, 26, 27, 28. 26, 27, 28. Então, esse é um evento gratuito, todo mundo pode se inscrever, vai lá, faz inscrição no Digitalks. Mas com esse VIP, vocês vão ter acesso às palestras gravadas, vocês vão poder interagir com outros participantes, até mesmo fazer perguntas para os palestrantes. Então, eu falei aqui do algoritmo PageRank, né? Que antigamente, para quem é mais velhinho aí de internet, lembra que no navegador você podia colocar aquela barrinha verde que ia de 0 a 10. Aí o Google parou com isso, todo mundo achou que o PageRank sumiu. Mas o PageRank não sumiu, ele ainda faz parte do algoritmo, é ele que calcula a relevância dos links. A pergunta é, por que se chama PageRank? Então, o primeiro que responder vai ganhar um ingresso VIP do Digitalks. Então, vou deixar o pessoal vendo aí, só lembrando, por que se chama PageRank? Da onde vem o nome PageRank? Enquanto a galera pensa aí, cara, deixa eu avançar contigo a respeito disso aí. Se a gente traz para o mundo físico, digamos assim, quando alguém vai referenciar um especialista, uma empresa, alguma coisa,
Ou seja, tem várias pessoas no mercado, pô, tô procurando alguém para trabalhar Google Analytics, pô, velho, procura o Huxley, pô, procura o PH. Ou seja, são sinais que tá dando, consequentemente, quanto mais sinais eu tenho, eu vou dar uma relevância maior para aquilo ali. Exato. Um paralelo. Exatamente isso. É bem isso aí mesmo, só que daí tem que ter o linkzinho lá do site do PH para o nosso site, porque é isso que o Google vai contar. Porque ele depende dos links para rastrear a internet. E ele vai calculando, quanto mais referências o seu artigo receber, mais autoritário ele é. Então, vamos lá. Por exemplo, eu tenho um site aqui, eu tenho vários sites aqui linkando para esse cara, ok? Quanto maior a autoridade desses sites linkando para esse, mais eu vou ranquear esse aqui, correto? Exatamente. Como que eu meço a autoridade desses sites aqui para que eu possa tentar fazer um trabalho de direcionar um esforço nesses caras? Igual você comentou, cara, é melhor eu ter um link no globo.com do que ter 100 links espalhados aí pela blogosfera. Olha, existem várias ferramentas e várias métricas que tentam imitar o PageRank, tá? Então, por exemplo, a autoridade de domínio da Moz, o Domain Authority, o Authority Score da SEMrush, o Domain Rating do Ahrefs, que nos dão uma ideia. Quanto maior for esse número, maior é a autoridade do site. Quer dizer que mais relevância ele tem, mais links ele recebe, o conteúdo dele tem um melhor posicionamento, ou seja, ele tem uma melhor visibilidade. Então, você pode usar ferramentas de mercado para tentar medir essa autoridade. É importante ressaltar que essa autoridade que a gente vê nas ferramentas não é utilizada pelo Google, mas nos dá um bom norte em relação à autoridade do site. Mas a minha dica é a seguinte, vá por relevância. Você tem um blog de moda? Procure sites de moda, blogs do mesmo nicho, porque a relevância tem muito peso nisso. Às vezes a relevância, em alguns casos, pode ser até maior do que simplesmente a autoridade. Entendi. Bom, então você vai Vai lá. Então, só para a gente fechar esse pilar aqui, enquanto o pessoal está buscando as suas respostas aí, lembrando... Dá um Google. Porque, da onde vem o nome PageRank? Eu vou falar se ninguém responder daqui a pouco, mas vamos pular para recapitular esse pilar. É o fator de ranqueamento mais importante. Quanto mais referências você receber, melhor, mas preze pela qualidade. Quanto mais qualidade você receber, melhor. E uma dica, comece conquistando links com os seus parceiros. Eu vi alguém que passou uma questão falando, acho que o Valmir aqui falou de um bom networking. Exatamente. Às vezes, uma troca de links com seus parceiros comerciais é o suficiente para você começar a subir. E aí, já deixo claro, troca de link em exceção é ruim. Mas se você souber fazer, fizer bem feito, fizer com um outro parceiro, não é mal de maneira alguma. Acaba te ajudando, sem dúvida. Por exemplo, eu fazer uma troca de link em um artigo com o blog do Leandro na PIC. Isso me ajuda, como ajuda ele também. Mas se você não pode abusar muito disso, você tem que ter um equilíbrio. Eu não ligo para qualquer um não, cara. Exatamente. Aí, ó, um, acertaram a resposta. O Renan Cardarella, isso aí mesmo? Desculpa, Renan, não sou pensando no seu nome. Oh, putz, Luiz passou por causa do Larry Page. Muita gente acha que é PageRank por causa de ranqueamento de página, de page, mas não, é o nome do Larry Page, que um dos fundadores do Google, que criou esse algoritmo. Então, Renan, depois me manda uma mensagem aqui no Insta, aqui, que eu vou te colocar em contato, pego seu e-mail para te passar o ingresso VIP do Digital. Vamos pular então rapidão para o segundo pilar, conteúdo, extremamente importante também para SEO. Quem nunca escutou a frase conteúdo é rei? Mas conteúdo que não engaja e não converte não vale de nada. Então é muito importante a gente pensar nisso. Não é simplesmente produzir conteúdos com 2.000 palavras. Esqueçam as fórmulas que vocês ouviram por aí. Ah, porque o conteúdo tem que ter mais palavras do que o cara que está na primeira posição. Não. Ele precisa ter mais contexto. Ele precisa ter mais intenção. Você tem que entender a intenção do usuário. O que ele está buscando com aquilo e responder as perguntas da melhor maneira possível. Tá? Não é volume. Ponham isso na cabeça de vocês. E o Leandrinho é um cara que pode falar muito sobre conteúdo também, como ele tem usado o conteúdo nas estratégias dele até hoje na PIC. Você é um cara que tem aí
religiosamente uma sequência de produção. Acho que você tem uma dica muito legal para falar de conteúdo, que é bom para SEO, que é bom para o seu negócio. Exatamente. Cara, como você falou, né? Conteúdo é rei. Cara, eu crio conteúdo, velho, desde 2005, quando eu fui colunista do eMasters. Lá eu criava um artigo por semana. E no blog da PIC, desde 2016, eu estou postando um conteúdo por semana, toda terça-feira às 11 horas. Aí eu posto sobre SEO, mobile, performance, segurança, e-commerce, desenvolvimento e infra. Tudo tendo o WordPress como temática. Por que desses conteúdos? Que são assuntos correlacionados ao WordPress, ao nosso negócio, aos nossos produtos. Como o nosso blog ele é extremamente nichado, a gente não espera uma grande audiência, mas a gente espera uma audiência muito nichada, muito qualificada. Então a gente vende através dos nossos conteúdos, a gente cria uma autoridade através dos nossos conteúdos e é uma peça central na nossa estratégia de marketing, a qual a gente está dando uma revisada agora também, porque todo mundo já estava fazendo de alguma forma. Quando todo mundo está fazendo de uma forma, eu gosto de fazer diferente. Tem que ser diferentão, né, velho? Eu só não estou mostrando toda a diferença hoje, mas tá um pouquinho. É tipo isso. Então, cara, conteúdo ele é essencial. Só que hoje a gente tem que pensar, como você comentou, e as pessoas não estão buscando somente no Google, elas estão buscando em vários outros locais. Então, a produção de conteúdo, ela precisa considerar outras plataformas também. As pessoas estão fazendo busca no Google. O YouTube cresceu muito as buscas feitas ali, então tem SEO específico para o YouTube também. Então, conteúdo, quando a gente fala hoje, não é texto de 2.000 palavras, alguma coisa. É conteúdo de diversas formas. Conteúdo para stories, para Instagram, para LinkedIn, para Facebook, para blog, para podcast, para vídeo, para YouTube. Ou seja, é muito conteúdo, cara, para poder fazer. E tamanho não é documento, né? O lance é qualidade. E como agora eu estou inteirado do SEO, né? Conteúdos que respondam às intenções de busca dos usuários. Caralho, que filosófico isso. Exatamente isso. E assim, ainda assim, sem fugir do básico, né, pessoal? Porque o básico é avançado. Então, Sim. construa o seu conteúdo pensando no seu usuário, analise a página de resultado para aquele termo que você deseja obter um bom posicionamento e entenda a SERP, ou seja, a página de resultados. Por quê? Ela diz muito do que o usuário está querendo, que tipo de conteúdo você precisa produzir para ranquear bem. Faça um bom título, cuide da sua descrição. A introdução do seu texto ela é muito importante. Procure também trabalhar a legibilidade, evite parágrafos muito longos, quebre o seu conteúdo com imagens, entre com subtítulos. Eu tenho uma regrinha para a estrutura de conteúdo que é título H1, linha fina H2, uma imagem e texto introdutório, ou seja, o parágrafo. Importantíssimo também repetir a palavra principal do seu artigo nas primeiras 100 palavras. Então, se você coloca um título com H1, uma linha fina com H2, você já está trabalhando bem as suas palavras, e um parágrafo, coloque a sua palavra principal ali, o título do seu, o tópico do seu artigo, nas 100 primeiras palavras, conta também e muito. Depois você vem quebrando com intertítulos, vem quebrando com bullets, imagens e, acima de tudo, não se preocupe com o volume. Se você tiver que escrever 5.000 palavras para responder bem uma pergunta, ok. Uma dúvida, né? Um tópico, não tem problema. Mas se for 1.000, também o importante é autoridade, expertise e confiabilidade, o famoso EAT do Google. EAT. Tá? Expertise, authoritative and trustworthiness. Mostra para o seu usuário e para o Google que você é autoridade no que você está falando. Se o cara precisa falar em 2.000 palavras, você pode falar melhor em 1.000. Às vezes o cara está enchendo um monte de linguiça com 2.000, só para dar volume. Se você conseguir responder a dúvida melhor que os outros 10 colocados na primeira página, em menos palavras, você vai chegar lá também. Pode ter certeza. Cara, duas coisas aí que são bem relevantes. No blog da PIC, eu não fazia uso do H2 como linha fina. Coloquei isso, a gente cresceu 10% no orgânico, só fazendo isso. Só isso, só isso. Não fiz absolutamente nada e a gente pegou o resumo que cada post tinha, colocamos como H2 na linha fina, 10%. Então, consequentemente, agora, uma pessoa da nossa equipe, a Letícia,
está numa missão árdua, assim, de pegar 400 ou 500 conteúdos que nós temos. Estamos priorizando alguns. Sapecando, cara, linha fina ali com H2 em todos eles. E a linha Então, fina é um ótimo lugar para você trabalhar o sinônimo da sua palavra principal ou uma semanticamente variável dela. Então você enriquece uma das coisas que é mais importante na estruturação, na otimização do seu conteúdo. O conteúdo da primeira quebra. A hora que o usuário cai no seu site, aquilo que aparece na primeira tela é muito valorado para o Google. Título, linha fina e parágrafo introdutório, meu amigo, você está trabalhando o conteúdo de uma maneira perfeita. Se der uma imagem também, tá? Estourou. Cara, só essa dica já valeu a live, a gente pode ir embora e tá. Mas Já eu vou só valeu. para fechar o pilar de conteúdo, uma coisa que para mais um mito caindo aqui de SEO. Fazer link para outros sites, você perde PageRank, você perde relevância. Muito pelo contrário, pessoal. O nosso amigo PageRank, que o Renan ganhou o ingresso VIP do Digitalks, ele calcula as referências que você faz também. Então, é que nem um artigo científico. Se as suas referências bibliográficas são ruins, o seu artigo não vai bem, não é? Ele vai ter uma boa nota no seu TCC, o que for. O Google analisa a mesma coisa. Se você faz referências que complementam o seu conteúdo, comprovadamente ajuda o seu artigo. Então, não tenha medo de linkar para fora. E até fica a dica aí para os grandes portais que ficam com medo de fazer uma referência. É óbvio que você não vai linkar para uma página de produto, você não vai linkar para a home de um e-commerce. Mas se o cara tem uma pesquisa, se o cara tem um conteúdo que complementa a sua matéria, por que você não vai linkar? Isso ajuda. Não é nem porque você não vai linkar. Se você não linkar, você está deixando de atuar numa das coisas mais importantes do jornalismo, que é referenciar suas fontes. Mas voltando para o nosso mundo aqui, não tenha medo de fazer uma referência quando a referência for complementar o seu conteúdo. Vamos dar uma acelerada aqui, Leandro. Pilar 3, cara, da experiência do usuário. UX. Vamos lá. Isso é tão importante? Eu vou começar falando o que eu falei na live passada. Por que isso é tão importante para SEO? Se a gente parar para analisar os últimos 10 anos de atualização do Google, as principais atualizações, as que mais influenciaram na forma como a gente tem que trabalhar com SEO, tem a ver com a experiência do usuário. Vou lá. 2010, tempo de carregamento é confirmado como fator de ranqueamento. Tá ligado com o quê? Quem gosta de um site que demora para carregar? Ninguém. 2014, sites sem SSL também, ou sites com SSL ganham mais relevância. Segurança. Experiência do usuário. MobileGeddon em 2015, se eu não me engano, não sei se é 2013, eu sempre erro a data, mas o MobileGeddon foi quando o Google começa a dizer, olha, você precisa de um site mobile, responsivo. Sites responsivos vão ganhar mais relevância. Depois veio o Mobile First. E depois veio mais umas outras, o Panda, que é melhora de conteúdo. Ou seja, tudo isso é focado em quê? Na verdade, o Panda veio antes, perdão. O Panda é lá de 2010. Tudo isso focado em quê? Em você investir mais na experiência do usuário, na experiência do seu conteúdo, na experiência do seu site. É o Google forçando a gente a criar sites mais amigáveis, com uma melhor experiência. E aí vem a questão da acessibilidade também. Google Accessibility. Agora, recentemente, há 2 anos atrás, no Lighthouse, o Google coloca a métrica de acessibilidade. Será que ele não está usando isso? Por que ele está medindo isso? Por que ele criou uma ferramenta para a gente medir isso? Então, assim, eu diria que eu poderia falar de tempo de carregamento, até deixo você complementar na parte mais técnica, Leandro, de acessibilidade, SSL, mas eu diria que eu encerro aqui a parte do terceiro pilar, porque você acha que UX não faz importância para SEO? É só olhar os históricos das últimas atualizações, dos últimos 10 anos de atualização do Google, e você vai entender que sim, é importante. O terceiro pilar, o pilar que o Leandro falou que nasceu faz alguns anos, ele já existe há muito tempo. Exatamente. É só observar os sinais, né, cara? Uma coisa bem interessante, na live anterior, quando nós falamos assim, por que o WordPress ele é essencial para o seu negócio? E aí eu respondi falando que o WordPress é essencial para o seu negócio porque ele é altamente indexável pelo Google. E por que o WordPress é altamente indexável pelo Google? Porque ele não pensa no Google. Pensa no usuário, pensa na melhor entrega, na melhor experiência semântica, acessibilidade e mais uma série de coisas. Para quem não conhece UX, primeiro eu gosto de fazer uma tradução. User Experience, experiência do usuário no contexto geral. Você falou aí de segurança, você falou de acessibilidade,
reafirmando que no Brasil nós temos mais de 40 milhões de pessoas com algum tipo ou outro de deficiência. Como você disse, é um número muito maior do que a população da Espanha. É um mercado muito importante. Tempo de carregamento, algo tanto quanto controverso hoje. Toda receita de bolo que toda a indústria tinha para aplicar em sites e ter ganhos de pontuação foram por terra, porque a forma como você desenvolve precisa ser repensada, precisa ser revista. Então, tempo de carregamento é muito importante. Coisas básicas para poder serem feitas. Se preocupar com a primeira dobra, bicho, slider, carrossel, joga esse negócio fora, isso só retarda o carregamento, porque você tem que carregar muito JavaScript, muito CSS. E o WordPress 5.5, que saiu agora recentemente, ele já vem com o lazy load, ou seja, o carregamento preguiçoso da imagem, que vai contribuir e muito para ajudar na melhora aí do tempo de carregamento. Eu diria que complementando também a navegabilidade do seu site, os seus menus, a forma como você trabalha eles. Breadcrumbs, e né, os cara? famosos breadcrumbs, que tem uma influência muito grande na experiência do usuário, porque imagina você num e-commerce ou em um site que tem muito conteúdo em vários níveis, você vai indo, depois você quer voltar. Cara, eu odeio usar o botão de voltar. Eu me perco, porque acho a usabilidade fica muito ruim. Sem contar que os breadcrumbs são uma das formas mais efetivas de você otimizar a sua linkagem interna, tá? Para quem tem e-commerce, meu amigo, o link que vai até o produto e aquele link de volta para sua página de categoria com o nome da sua categoria, aquilo ali tem uma força enorme para a otimização daquela sua página de categoria. São links internos com o anchor text exato, que isso ajuda demais quando é link interno. Tomem cuidado com links externos, mas link interno, o breadcrumb é essencial. E dá para colocar no mobile, é só saber pensar direitinho. Pega um cara que cuida bem do seu design. Muita gente acha, mas no mobile isso aqui não funciona. Muito, principalmente no mobile, porque às vezes você não consegue achar o botão de voltar dependendo do navegador que você tá. O breadcrumb tá ali, cara, te ajuda, mas pense num layout diferente. Pense na usabilidade, não pensa só no SEO. Muito bom. Pilar técnico. Opa! Quer abrir falando dele? É só praia. Opa, aí você tocou na ferida aí. Cara, eu acho que o pilar técnico, a primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte. Vamos imaginar site, à medida que ele vai crescendo, a gente vai ter aí centenas ou milhares de páginas. É humanamente impossível você conseguir ter um overview de todas elas. Então, você tem que fazer uso de algumas ferramentas, né? Eu gosto muito do site Audit, da SEMrush, tá? E ela dá uma pontuação ali de 0 a 100%, como que está a saúde técnica do seu site. O ScreamFrog, né, com a ferramenta open source, que você pode baixar, apanhar o URL, ele te dá não só uma análise técnica, mas uma análise de conteúdo também, se tem H1, se tem H2, como é que está o title, se H1 está repetido, meta description e por aí vai. Então, o primeiro conselho, cara, são ferramentas para que você possa ter um overview de todo o seu site, de todas as suas páginas, para saber o que você vai priorizar. E, consequentemente, monitorar, né? Rodar isso continuamente, porque o site ele é um ser vivo. Existe uma coisa, cara, que você vai conseguir dar uma coisa complementar, que é o seguinte. Para o Google indexar o seu site e toda a internet, ele gasta muito dinheiro. Isso é muito custoso para ele. Então, o Google vai no seu site, ele tem um limite de tempo para poder fazer a indexação, que é o chamado Crawler Budget. Então, quanto mais fácil o seu site estiver para o Google para ser indexado, você vai ajudar. Por isso que algumas questões técnicas ajudam muito o Google a fazer o trabalho, certo? Sem dúvida. Sem Né? dúvida. E outra coisa são os dados estruturados. Quando a gente fala que o WordPress ele é muito bem indexado, ele se preocupa com a semântica, só que às vezes as tags HTML não são suficientes para dar toda uma visão semântica do que a gente precisa. Estruturar os dados com JSON, LD, esquema.org e algumas outras coisas vão ajudar a dar mais semântica ao conteúdo e a estruturar os dados. Por exemplo, estou numa página que é de um evento, eu consigo estruturar aqueles dados ali para poder dizer o nome do evento, data que ele vai acontecer, o horário.
bem como eu consigo fazer também avaliações, igual você comentou de e-commerce, geralmente um produto ele tem avaliação. Então tem as estrelinhas. E todas essas informações no seu site, na sua loja, quando estão com dados estruturados por trás, o Google consegue entender isso e ele vai fazer uso disso lá na SERP dele. Consequentemente, você vai se destacar no resultado de busca e o potencial de clique para gerar tráfego vai ser muito maior. Não é E isso? assim, sem dúvida, Leandro, e complementando, pegando do seu gancho aí dos dados estruturados, não é só fazer com que apareçam as estrelinhas lá na SERP. Tem vários outros benefícios, principalmente em ajudar o bot a entender o significado daquela página. Então, você tem dados estruturados para a página de produto, o seu e-commerce obrigatoriamente tem que ter isso. Se você tem os seus artigos do blog, você pode usar o article ou o blog post, também são dados estruturados reconhecidos pelo Google. Na sua página, na sua homepage, toda empresa deve ter o de organization, que é importantíssimo para o Google entender o que a sua empresa, o ramo de atuação da sua empresa. Em suma, basicamente, com os dados estruturados, você está entregando a informação mastigada da página para o Google. Ele entende com mais facilidade aquela página, ele rastreia ela mais rápido, consequentemente, a cada visita, ele passa a visitar mais páginas dentro do seu site. Isso é uma maneira mais teórica da gente falar sobre os dados estruturados. Então, extremamente importante. Assim como a semântica do código. Evite trabalhar muito JavaScript e CSS inline, externalize o máximo que vocês puderem. Organize as tags dentro da head. Muita gente acha, mas isso aí é preciosismo. Eu, particularmente, eu tenho até uma documentação de como o Google faz o retrieval das informações. Você organizando título, descrição, canônica, meta viewport, ajuda o bot a compreender, a rastrear mais fácil o seu site. Não é, beleza, eu inverti as ordens da tag lá, fui para primeiro no Google. Não. Mas a primeira posição está nos detalhes, pessoal. Cada vez mais o negócio está ficando competitivo. Então, cuidar da semântica do seu código é extremamente importante. Tá? Aí o Leandro falou, ele começou falando sobre ferramentas. Sim. A primeira ferramenta, mas puxa, cara, o SEMrush acho que tá $99, o dólar lá em cima, tá caro, não dá para usar. É uma ferramenta muito boa, mas tem duas ferramentas. O Leandro mencionou o Screaming Frog, gratuito até 500 páginas. Aí eu vou dar um hackzinho para vocês, seu site é muito grande, pede para ele começar a rastrear só de uma determinada página. Então você vai, rastreia uma determinada categoria, exporta, rastreia outra. Com isso, você não precisa comprar a licença. É um hackzinho que acaba dando certo. Pede para ele rastrear só, por exemplo, só o seu blog e só o seu site. Com isso, se o seu blog e site passa das 500, pede para ele começar de um determinado lugar e limita ele a esse. Então, dá para fazer isso também com o Screaming Frog. Se Valeu não, a live de novo. se não, é um bom investimento. Se você dividir os 129 libras por 12 meses, você vai dar quanto? 10, 12 libras por mês? 15 libras? Vai dar uns 50 contos, 60 contos por mês. Cara, é uma ferramenta boa, serve para SEO técnico, SEO homepage, para link building, serve para praticamente tudo o Screaming Frog. É um canivete suíço do SEO. Quem tiver um pouquinho mais de grana, site Bulb. Site BULB. 25 libras por mês. O rastreador melhor que o da SEMrush. O site audit dos caras é foda. Aqui pode Sério falar. Mesmo? Sério mesmo? E o custo-benefício é muito bom. 25 libras para adicionar um novo usuário, para quem tem agência, para quem precisa passar, custa 2 libras, é baratíssimo. Então, vale muito a pena essa ferramenta para rastreamento e ela é, assim, ela é melhor. Eu diria que hoje, uma das melhores ferramentas de rastreamento, depois das top, que é Deep Crawl, Searchmetrics, mas essas são ferramentas enterprise que você não consegue contratar por menos de $900. Aí o negócio é absurdo. Obrigado, Então é Ju. isso, gente. Fechando aqui o pilar técnico para a gente correr para o de monitoramento. Escolha uma boa ferramenta, cuide da semântica do seu código e, para não fechar, não pode ir embora, já esquecendo, cadastre o seu site no Google Search Console. É a melhor ferramenta técnica gratuita que existe. O Google, erros de rastreamento, erros de implementação de dados estruturados, melhorias de usabilidade, de tempo de carregamento. Tem informações direto da onde? Da Da fonte. fonte. É o Google, caramba, te dizendo o que está errado, o que não está no seu site.
Não tem nada. Cadastre seu site no Google Search Console. Ponto. Pilar do monitoramento. Eu diria que isso aqui resume tudo. Por quê? Não adianta nada a gente sair fazendo um monte de coisa se a gente não souber para onde a gente está indo, não souber os resultados que a gente está tendo com as implementações, com as nossas estratégias. Por isso que eu coloco esse pilar, apesar de a gente estar falando dele por último, como um pilar muito essencial. Porque se você não souber medir os resultados, não souber o que aquelas implementações, aquelas melhorias que você fez, quais foram os resultados, aí a gente está complicado. Então, pegando o gancho das ferramentas, essencial para qualquer site, meus amigos, Google Analytics. Se você não tem instalado ainda, por favor, faça, porque você vai ter dados comportamentais, de fontes de tráfego, de audiência, de busca, como o Leandro falou, De as duas buscas, conversões do né? seu Do site. Google, conectando o Search Console, e da busca interna do próprio site. E aí, Leandro, aproveitando aqui, muita gente vai falar, poxa, mas eu vou precisar de um programador para fazer isso. Tem algum plugin que você recomenda que seria bom para fazer a instalação do Google Analytics? Você sabe que eu, nesse ponto, eu sou um pouco até contra, porque a gente consegue fazer as implementações, mas para quem não tem, o que você recomenda, cara? Cara, eu vou ser bem sincero, eu não gosto de utilizar plugin WordPress para colocar Google Analytics e várias outras coisas, eu vou explicar o porquê. Você não vai colocar só o Google Analytics, você vai colocar o Google Analytics, você vai colocar o Pixel do Facebook e vai surgindo algumas outras coisas no meio do caminho, chat, por aí vai. Imagina se colocar um plugin para cada uma dessas coisas, cara, é desnecessário. Minha maior recomendação, Google Tag Manager. Melhor coisa que existe, cara. Joga tudo no Google Tag Manager, você consegue ter um controle muito maior de onde inserir, quando inserir, um mundo de possibilidades. E se você quiser um plugin, cara, eu vou até relembrar o nome dele aqui, que é um plugin específico para Google Tag Manager para o WordPress. Eu esqueci o nome dele aqui, vou pesquisar aqui agora. Ele tem um nome... Bom, enquanto o Leandro vai pesquisando aí, ó, outras ferramentas importantíssimas para o monitoramento. Google Search Console, vai lá. GTM4WP. GTM4WP.com. Bicho, para mim, melhor plugin de Google Tag Manager. Isso, você só precisa de Google Tag Manager, cara. Mais nada, e é top. O Valmir perguntou aí se o Tag Manager é um plugin. Não, é um serviço do Google, onde você consegue colocar todas as tags de monitoramento do seu site em um único lugar e não é uma única linha de código, mas um único código você consegue colocar Analytics, Hotjar, Pixel do Facebook. E qualquer outra coisa. Dá até para colocar dados estruturados via Tag Manager, só que não é muito bom. E dá para hackear também, dá para fazer um monte de coisa. Google Tag Manager, para mim, bicho, é uma das ferramentas mais incríveis do Google. Sou fã. Eu adoro ela também. Outra que eu sou muito fã, além do Search Console que eu estava falando, que é a única ferramenta que você vai ter dados de quais palavras-chave os usuários estão digitando no Google e encontrando o seu site. Então, a parte de desempenho do Google Search Console, ela é essencial para qualquer projeto de SEO. Você sabe, é a única ferramenta no mundo que tem dados de como as pessoas pesquisam, qual página você está tendo melhor performance, quais as palavras estão gerando impressões e cliques por uma determinada página, o CTR, posicionamento médio. É assim, se não tivesse todas as ferramentas do mundo, se eu tivesse que escolher só uma, eu falava, Search Console, pelo amor de Deus, não elimine nenhuma das outras. Ela é essencial. O canivete suíço ainda melhor. Na verdade, a gente falou do canivete suíço do Screaming Frog. O canivete suíço do Google é esse aí, cara. Search Console é incrível. É incrível. Tem uma outra ferramenta, cara, que eu gosto muito, que é do Google também, e ela ajuda muito para UX, e ela também ajuda para performance, né? Ou seja, PageSpeed é muito conhecido, PageSpeed tem por trás o Lighthouse, Lighthouse está no Google Chrome, e existe o web.dev. Web.dev, você põe uma URL, ele vai dar uma pontuação para você, só que ele vai analisar performance, SEO, acessibilidade e as melhores práticas.
Então, aquilo ali dá uns insights muito legais também. E eu gosto muito do web.dev. Excelente. E ela usa o Lighthouse, né? A base Sim, dela é o Lighthouse. exato. Exatamente. Muito boa. Muito bom monitoramento técnico mesmo. Assim, para a gente fechar o pilar do monitoramento. Leandro, quais são as métricas que você utiliza para medir o sucesso das suas campanhas de SEO? Ou seja, do seu site como um todo, vamos dizer assim. Cara, igual eu comentei agora, primeiramente, o nosso crescimento orgânico, ele aumentou. A única coisa que nós fizemos, H2 como linha fina na single dos artigos. Então, isso já foi um primeiro ali, né? Então, cara, eu olho muito quantidade de acessos orgânico e principalmente a qualidade desses acessos. Se eu não estou tendo um bounce muito grande, para ver se eu estou cumprindo o papel. Ou seja, será que eu estou respondendo às dúvidas que os usuários têm? Isso para mim é um indicativo muito maior do que falar assim, tenho tantos mil acessos vindo do Google. Ok, e qual a qualidade disso aí? E também eu gosto de configurar, cara, algumas métricas no GA, por exemplo, tempo de navegação. Eu gosto de analisar página por sessão. Significa que o cara veio, gostou do conteúdo, está tendo uma profundidade ali. Embora o tipo de conteúdo que a gente costuma ter, dependendo da área, o cara faz uma pesquisa, encontra, resolveu o problema, vai embora, né? Legal. Bom, eu gosto dessas métricas, eu utilizo essas métricas, né? A gente, no mês a mês, nós reportamos volume de acessos, ou seja, usuários, sessões, porcentagem de novos usuários e novos usuários. Porque tem uma diferença aí, para quem não sabe, entre às vezes você está olhando sessões e o número de usuários únicos é bem menor. Ou seja, você tem uma porcentagem muito baixa de usuários novos chegando até o site. A minha métrica, assim, um dos maiores índices de que o negócio está dando certo em SEO é o índice de novos usuários. Quer dizer que pessoas que não conheciam a marca ainda encontraram ela no Google e visitaram o site. Aí a gente entra aquelas métricas de comportamento. Taxa de rejeição, páginas por visita e tempo médio da sessão. Por regra, assim, o bounce ele é muito polêmico se ele influencia ou não no seu posicionamento. Por via de regra, a gente trabalha sempre com uma meta de reduzir o bounce para abaixo de 50% o máximo possível. Ou seja, metade das visitas não estão tomando uma ação, estão saindo do meu site. Para não ter o problema do pogo sticking, né, que quando bate no site volta para o Google, que é aí que está o problema, a gente trabalha com isso. E, obviamente, definir as metas de cada site. Às vezes são eventos, preenchimento de formulário, porque, para fechar aqui a parte do monitoramento, tráfego não é nada sem conversão. Não adianta nada eu estar na primeira posição do Google, que também monitoro, não vou ser hipócrita e falar, SEO não é posicionamento, não ligo para isso. Eu ligo, eu olho todo dia, eu entro religiosamente nas duas ferramentas que eu monitoro posicionamento, que é no SEMrush e no Ahrefs. A primeira hora do meu dia é olhando tudo aquilo ali e mandando e-mail para a equipe. Seu piado, tá caindo ali. Parabéns, tá subindo aqui. E assim vai. Boa, boa, boa. Bom, tá acabando aqui nosso tempo, Leandro. Temos Fala, Flávio. Valeu. Boa. Vamos mandar rapidão aqui. 2 minutinhos aí. Pessoal, pode ir. Não. Eu só ia falar a ordem de trabalho dos 5 pilares. Comece pelo técnico, corrija a sua experiência do usuário, melhore o seu conteúdo, conquiste links e monitore. Diferente da ordem que a gente viu aqui. Acerte o técnico, experiência, conteúdo, links e monitore tudo isso. Fantástico, fantástico. Pessoal, nós temos mais 2 minutinhos. Daqui a pouco o Instagram vai desligar a live assim, automaticamente. E quarta-feira, às 19h19, vai ter novamente. E a ideia é que a gente faça o AMA. Para quem não sabe, quem não conhece o AMA vem do Ask Me Anything, AMA. Então, a ideia é que a gente vai coletar algumas perguntas, algumas dúvidas que vocês tenham sobre o WordPress e SEO, e a gente vai responder todas elas sem nenhum filtro, sem nenhuma detalhe aí, que a gente vai entregar o máximo de informação possível. E algumas dicas que vocês viram aqui, cara, valeu, assim, essas 4 lives que a gente pontuou e vai só aumentando. Essa cara, foi agora. foda. Muito bom. Essa live foi foda. Mas, e, cara, é comprovado. Depois eu vou postar lá, deu 10% ou mais. Eu estou sapecando a linha fina de tudo. Que legal. Bom, galera,
brigadão pela presença mais uma vez. Tamo junto. É daqui para cima, hein? A qualidade desse conteúdo. A gente foi aumentando, cada vez está melhorando. Vai Vocês ser vão ver que não porrada. vai ser sem papas na língua, e sem segredinhos e sem fórmulas mágicas. É isso Valeu, aí. Leandro. Tchau, Abraço, cara. Valeu. 20 segundos. 4, 3, 2, 1.